Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o professor Orlando Gomes, professor e doutor, advogado, jornalista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para fazer comentários aos assuntos que são notícias mais importantes, notícias que interessam a nossa sociedade. Somente comentários às notícias, nada mais que isso. Doutor Orlando, mais um caso aí. União conjugal entre 3 pessoas é lavrada em cartório no interior de São Paulo. Foi na cidade de Tupã, a 514 quilômetros de São Paulo. Aí o cartório de notas lavrou o que pode ser aí a primeira escritura de união conjugal entre 3 pessoas no país. Muito bem. União conjugal entre 3 pessoas é lavrada no cartório do interior de São Paulo. União conjugal entre 3 pessoas é lavrada em cartório no interior de São Paulo. Se o tribunal quiser, poderá complicar esse cartório. Gerou bastante polêmica, viu? Não, porque é bigamia. Exatamente. Limitamos que o cartório pudesse fazer um casamento sem a presença do juiz. Limitamos que o cartório pudesse fazer um casamento, mas entre 2 pessoas. 3 pessoas é bigamia. Só concluindo, doutor, este assunto, este trio aí é formado por um homem e 2 mulheres, todos profissionais liberais, sem filhos, solteiros e residentes. Vamos começar assim. Como você está vendo? Esse assunto de novo? Tá. Exatamente. Doutor Orlando, união conjugal entre 3 pessoas é lavrada em cartório no interior de São Paulo. Um homem e 2 mulheres, todos profissionais liberais, sem filhos, solteiros e residentes da cidade do Rio de Janeiro, que se conheceram há muito tempo e desde 2009 passaram a viver uma relação estável. Souberam aí que um cartório faria esse documento e foram então até a cidade de Tupã, onde lavraram aí esta união conjugal entre 3 pessoas. Meus amigos, é o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da união conjugal, da união estável, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o casamento. Não. Só reconheceu direitos relativos à união estável somente. Mas o casamento não. Mas 2 juízes do Estado de São Paulo fizeram casamentos. 2 juízes fizeram casamentos baseados no STJ e no Supremo Tribunal Federal. 2 juízes. Mas esses casamentos feitos por esses 2 juízes está sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não autorizou o casamento nesses casos. Apenas reconheceu a união de fatos, para partilha de bens, previdência social, mas não autorizou o casamento. Agora aqui, qual é a cidade mesmo? É na cidade de Tupã. Na cidade de Tupã, a escrivã lavrou um casamento com um homem e 2 mulheres. Exato. Lavrou no cartório, certinho. Agora, entendemos que esse cartório poderá ser chamado de responsabilidade. Porque há uma situação, doutor, a legislação do Brasil, como o senhor falou aí, não ampara essa possibilidade. Não. Ou se eles querem garantir aí ou proteger o patrimônio, eles deveriam então fazer aí usar a legislação empresarial, não é? Aí é bigamia. Não bigamia de família, exatamente. Bigamia. Aí o cartório cometeu talvez alguma coisa relacionada com a bigamia. A bigamia. Como é que pode o cartório fazer um casamento ou uma escritura de união conjugal, união estável, entre 3 pessoas? Bigamia. Bigamia. O cartório poderá complicar-se, sim. A coordenadora do curso de Direito da Universidade Estadual Paulista, ela disse que o documento lavrado pelo trio lá na cidade de Tupã, embora inédito, ele é inválido.
E ela diz mais, que isso ofende os bons costumes, porque dificilmente eles vão conseguir aí esse reconhecimento, porque nem a união homoafetiva, como o senhor já explicou aqui, é aceita por todos os juízes. Não é aceita. O próprio Supremo não aceitou. Isso. Não. E na opinião dela, a união poliafetiva, nesse caso aí, ofende os costumes e faz com que a noção de família vire uma bagunça. Vira uma bagunça. Ainda mais o seguinte, nesse caso ainda, o casamento é entre 3. Exatamente. Está flagrantemente provado o crime de bigamia, com a concordância e com o trabalho do próprio cartório, que o cartório é um órgão auxiliar da justiça. E certamente o Tribunal de São Paulo vai tomar as providências cabíveis no presente caso. Doutor Orlando, eu gostaria que o senhor comentasse agora sobre o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a inversão da prova. A inversão da prova. Nós temos aqui uma decisão que estamos comentando agora, do juiz de direito da 8ª Vara Civil de Londrina. E nesse caso aqui, o juiz determina a inversão da prova. Segundo o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Inversão da prova significa o seguinte, vou dar um exemplo prático. Alguém comprou um automóvel, pagou juros abusivos, entra em juízo e alega ao juiz, doutor juiz, a firma financiadora me cobrou o que não é permitido por lei. Cobrou juros extorsivos, correções inexistentes, taxas de cadastro, outras coisas mais. Então, eu quero a devolução do dinheiro que eu paguei, ou a redução do valor total da dívida, ou a redução do valor das prestações. Aí o juiz dá o despacho, deu aqui, ó, determinando que a firma prove o contrário. Quer dizer, o autor afirma um fato. E cabe à parte requerida provar ao contrário. Exatamente o que decidiu aqui o juiz de direito da 8ª Vara Civil de Londrina. Inversão da prova. É um assunto que interessa àqueles que compraram veículos financiados, pagaram valores excessivos e que poderão entrar na justiça alegar que houve cobranças ao arrepio da lei. E cabe a financiadora provar ao contrário. Essa que é a inversão da prova. Certo. Agora vamos falar do projeto de lei que torna hediondo o crime da políticos. Vamos conversar bem isso. Tá bom. 3, 2, 1. Doutor Orlando, um projeto de lei do senador Pedro Taques, que pode aí ser aprovado, dificultar ações de políticos corruptos. Projeto de lei torna hediondo o crime político que resulta em prejuízo à saúde e à educação. Título bonito, né, Clodoaldo? Bonito mesmo. Bonito. E hoje é o que mais se ouve nas manchetes aí dos jornais, é exatamente desvio na verba da saúde, da educação. Qualquer semelhança dos fatos da região aqui é mera coincidência. Projeto de lei a nível nacional, né? Pedro Taques, senador, ele está convicto que essa lei vai passar. Então, o político que causar prejuízo à saúde e à educação será o crime determinado como crime hediondo. Por que crime hediondo? Diz a lei. O comentarista da televisão, Aurélio Martins de Souza, falando numa rede de televisão, explica exatamente o que ele entende por crimes hediondos nesses casos aqui. E eu sou de acordo com o comentário dele. Crime hediondo significa o seguinte, trocando em miúdo, o político que meter a mão no bolso do povo, que causar prejuízo à saúde e à educação, ele não vai ter direito a habeas corpus,
não tem direito à liberdade provisória, terá que cumprir a pena trancafiado. Não há nenhum benefício para ele. É isto que está pretendendo o ministro, o senador Pedro Taques. Doutor, que lei importante se provar desse projeto de lei aí, né, doutor? Porque tem muita gente aí que merece realmente ser tratado aí dos atos que cometeram como crime hediondo. Telespectador, e se acrescentar, uma sugestão para o Pedro Taques, senador, e se acrescentasse lá o seguinte, cortar uma pontinha do dedo também, né? Com uma anestesiazinha, Isso. né? Cortar só um pedacinho, só para ficar reconhecido. Só para ficar reconhecido com uma marca aí do roubo aos bens públicos. Meus amigos, esse dia eu estava tomando um café aqui, no centro da cidade, e ouvindo a conversa do lado, alguém disse: os políticos perderam a vergonha, roubam de portas abertas. Só que é o seguinte, se essa lei passar aqui, e vai passar, aí a coisa modifica. E vamos realmente nos empenharmos aí para que Vamos essa torcer lei, para que isso dê certo. para que essa lei passe, né? Projeto de lei que torna hediondo crime político, crimes que causam prejuízo à saúde e à educação. Doutor, como que uma pessoa que rouba a verba da saúde, da educação, sabe, consegue dormir tranquilo? É como disse esse rapaz do bar lá, né? Há muitos políticos que perderam a vergonha, perderam a noção da responsabilidade, também não tem medo da punição. Estão se louvando na impunidade dos crimes praticados contra o povo, de modo geral. Né? Já não tem mais consciência, já está cauterizado. Cauterizado, né? exatamente. Infelizmente é isso que a gente tem visto nesse país, com muita tristeza e com muita dor, É verdade, né, doutor? é verdade. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas, que volta amanhã aqui neste mesmo canal. Meus amigos, apresentamos notícias comentadas, nacionais, internacionais, regionais, de assuntos que sejam de interesse à nossa sociedade. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.